E se a gente refizesse a identidade visual, o logo do podcast mais zica do Brasil, o Podpah? Quer ver? Então, depois da vinheta, a gente vai trocar um pouco mais de ideia sobre isso e vamos refazer o logo do Podpah para você ver como que ficou o resultado final. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou o Davi, dono da Check Design, e para você que me conhece, eu também sou o Davi, dono da Check Design. Estava cá eu consumindo o podcast mais bala, mais top, mais zica do Brasil, porque eu sou um admirador assim de longe do Igão, do Mítico, faz mocota, antes mesmo do Podpah. E aí, do nada, pensei, por que não, do inglês why not, fazer, ou melhor, refazer a identidade visual, o logo do Podpah. E aí eu peguei e comecei a dar umas pensadas aqui, né, tipo uns devaneios. Falei, cara, e não é que daria para fazer? Então, a partir de agora, você vai acompanhar todo o processo e eu vou explicar um pouquinho melhor ali na tela do computador. Então, bora para lá. Aqui no computador, como sempre, iremos pesquisar o termo Podpah. Não esse, né, no caso. Podpah, beleza, ok. Aqui a gente vai em imagem e a gente vai ver como que o logo se comporta, né? A gente tá ligado que, pra quem conhece, pra quem acompanha o Podpah, sabe que o logo é esse daqui. Ele é um logo meio que na diagonal, um logo que ele também tem esse mascotezinho, né, que é o microfone Zika, que é tipo com boné, Juliette, pá, bigodinho, que não sei o que, tudo mais. Aí tem esses círculos aqui ao redor, né, tipo essas linhas, esses traços. E a aplicação do logo, como você pode ver aqui, ó, ele só pode ser aplicado assim nessa versão de selo, né, nessa versão redonda. É um tanto quanto difícil você ver o logo do Podpah aplicado de outra forma. Aqui, ó, por exemplo, quando eles vão divulgar alguma coisa nesse sentido, é sempre esse selinho aqui que está aplicado. E aqui a gente pode até ter uma sensação, né, tipo, não que esteja de fato, mas é uma sensação de que essa parte de cima tem mais espaço do que essa parte de baixo aqui por conta desse pezinho do microfone. Mas, como eu disse, é uma sensação. Aí aqui na agenda também, eles têm as cores predominantes, né, amarela e preta, como você pode ver aqui no logo. Isso também se estende para as agendas, para os comunicados e coisas nesse sentido. E aqui também é aplicado de forma circular o logo deles. Bom, a intenção aqui é tentar mudar, né, tentar fazer algo diferente. E aí a gente trazer um pouco mais de... talvez, não é elegância que eu quero dizer, porque o Podpah necessariamente não precisa ser elegante, mas um pouco mais de firmeza, um pouco mais até de força, de impacto na identidade visual deles, até porque é o maior podcast do Brasil, é um podcast que está fechando com grandes marcas, e querendo ou não, a gente precisa ter um refinamento, pelo menos ao meu ver, na questão da identidade do Podpah. Não significa que está ruim, não significa que, meu Deus, Davi tá querendo... Não, só tô falando, como sempre, que a gente pode fazer diferente, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse logo aqui, vamos copiar e vamos jogar lá pro Illustrator. Aqui no Illustrator, eu jogo o logo para cá para dentro e até posso, né, um pouco mais para frente pegar esse amarelo aqui, que é bem predominante, é bem marcante deles. Só que é o seguinte, eu, Davi, eu quero fazer algo que seja um pouco mais, não diria impactante, mas eu diria que é algo um pouco mais firme, né, um pouco menos circular, um pouco menos diagonal, essa é a palavra, porque isso aqui tá muito diagonal e na hora da aplicação... Por exemplo, se você for aplicar, recentemente teve o carnaval, né, do Podpah, se você for aplicar esse logo com o logo da Brahma, por exemplo, que é esse logo um pouco mais... esse daqui, ó, um pouco mais minimalista, você até tem uma aplicação bacana, mas aí quando você coloca um do lado da outra, você consegue ver como destoa muito o logo do Podpah. Tipo, não é algo que tem uma aplicação um pouco fácil, né, não tem aquela aplicação interessante. Mas enfim, a gente vai tentar refazer aqui pra gente ver o que sai. Para esse logo aqui, eu pensei numa fonte que está bastante em alta, né? Que a gente vem usando bastante em logos, em aplicações, que é uma fonte meio estendida. E aí, já, né, por conta de eu usar muito essa fonte, eu tenho aqui essa fonte que é a fonte Stretch. Essa fonte aqui, ela tem o corpo dela, né, um pouco mais estendido. Ela não é tão pequena quanto outras. Por exemplo, se você pegar aqui essa daqui, que é uma fonte condensada, né, que por mais que ela seja alta, ela é mais curtinha. Essa aqui não é tão alta, né, em questão aqui de altura, mas ela é bem extensa. Não é a mais extensa que a gente tem, mas é uma fonte, uma tipografia aqui extensa. E isso é bem interessante.
Aqui nesse caso, essa fonte tem o poder de, se você colocar, né, 2 vezes a mesma letra, ela dá essa estendida a mais, e quanto mais você coloca, mais ela se estende. E aí, o que eu pensei? Eu pensei em estender essa fonte aqui, como por exemplo o O e o A, ter algo assim, para a gente conseguir trabalhar de forma bem mais horizontal na aplicação do logo do Podpah. Porém, desse jeito que está aqui, eu acho que fica muito extenso, né? Fica muito horizontal. Tudo bem que a gente até poderia trabalhar, se porventura a gente quiser, com essa aplicação aqui, né, meio vertical, onde tem o pod em cima e o pá embaixo, nessa formatação aqui, ou até mesmo se a gente quisesse fazer algo em formato de selo, a gente poderia fazer algo nesse sentido aqui, ó. Não ficaria, né, tão circular, porque essa fonte ela é bem quadrada, mas ainda assim a gente conseguiria trabalhar, quem sabe, com essa fonte. Se a gente tirasse, por exemplo, essas fontes que são mais extensas, a gente conseguiria trabalhar com essa fonte normalzinha aqui, se replicando, né? Como se fosse realmente um selo, e aí a gente teria algo nesse sentido, onde a gente consegue trabalhar tranquilamente a questão dessa aplicação aqui. Enfim, o jeito aqui, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar dar uma diminuída nesse O, dar uma diminuída nesse A também, para a gente ter ainda essa questão dessa diferenciação em algumas letras, né, que elas vão ficar um pouquinho mais extensas, mas não tão extensas assim. A gente não precisa de tanta extensividade nesse sentido aqui. E aí, a gente vai brincar com algumas aplicações. Como eu disse, a gente pode brincar com esse tipo de aplicação aqui, e a gente pode brincar também com essa aplicação aqui, né, 100% horizontal. Bom, eu dei uma duplicada aqui nessa fonte para manter ela original e transformei essa daqui em curva. Aí eu extraí o O e o A e transformei eles em algo assim, que ainda assim eles estão mais extensos, você consegue ver, do que a letra normal, do que, por exemplo, o D e o P, mas ele não está tão extenso quanto esse O quando a gente duplica ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse O aqui por esse, onde a gente consegue ter uma letra mais extensa, mas não tão extensa assim, para não tomar tanto campo visual no sentido horizontal, certo? Então eu vou colocar aqui em cima, onde eu consigo bem clicar aqui, deixar assim certinho. Aí eu extraio esse O de trás, trago esse A para cá também, deixo no mesmo tamanho aqui certinho e extraio o A de trás também para a gente não ter maiores problemas. Beleza, a gente tem algo assim, agora a gente precisa, né, obviamente, dar uma juntada nessas letras aqui. Então eu vou desagrupar tudo aqui e aí eu vou começar a trabalhar com a questão do espaçamento entre as letras aqui para eu ter algo mais legível, né, algo mais contínuo. Então eu trago para cá e assim vai indo. Bom, legal, acho que pelo menos, né, por agora a gente consegue ter uma visualização e uma leitura melhor do Podpah aqui. Só que ainda assim, se a gente pegar e transformar isso aqui, por exemplo, somente em um logo tipográfico, que é até um estilo que eu gosto bastante, um estilo mais minimalista, se você acompanhar os outros vídeos, você vai conseguir notar isso. Eu acho que a gente vai perder um pouco dessa essência aqui. Só que eu não quero perder muito dessa essência, por mais que a gente vai fazer algo diferente. Por exemplo, esse mascote ele é bem predominante na identidade visual do Podpah. Eles até têm como se fosse uma estatuetazinha desse mascote aqui. E eu não quero, por exemplo, usá-lo, mas eu também não quero deixar esse logo 100% tipográfico para eles utilizarem somente a escrita, né? Tudo bem, ficaria legal, mas eu não gostaria de transformar isso aqui 100% em tipografia, né? Tipo, extrair tudo daqui, jogar fora e transformar em uma outra coisa 100%. A gente pode trabalhar com um ícone, né? Por exemplo, se a gente extraísse esse O, ele poderia ser um ícone, ou o A, ou até mesmo o O e o A, um embaixo do outro, né? Aqui assim. Enfim, a gente pode pensar. Daí, o que eu pensei? Eu pensei nesse sentido aqui, ó. Eu agora, matutando, né? Eu falei assim, cara, esse O aqui, ele é um O bacana. E aí, no Podpah, eles trocam ideia, eles conversam bastante. Eles estão bem enraizados em São Paulo também, né? Que é uma questão muito forte, por exemplo, no Igão. O próprio Mítico, que não é de São Paulo, né? Mas ele mora em São Paulo há bastante tempo, já tá familiarizado com a cidade, se sente em casa e tal. Eu falei, cara, a gente pode transformar esse O em alguma coisa que remete a um ícone, caso eles queiram trabalhar com um ícone, né? Tipo, separadamente, de forma isolada. Daí, o que eu pensei? Eu pensei em fazer algo mais ou menos nesse sentido aqui, ó, trazendo um balão de diálogo, alguma coisa nesse sentido assim, ó, pra dentro desse O aqui. E aí a gente teria algo assim, né? Tipo, óbvio que eu vou dar uma refinada dentro daqui, mas a gente teria algo assim, aqui, e a gente teria algo da mesma forma, só que aqui do outro lado, né? Algo assim também. E aí a gente teria algo bacana, por exemplo, se a gente quisesse trabalhar um ícone, a gente poderia extrair isso daqui e trabalhar somente o O do Podpah. E aí, beleza, show de bola. Ou então a gente trabalharia esse ícone, né, de forma maior,
E aí esse Podpah, ele até poderia vir aqui dentro, né? Caso, sei lá, fosse imaginado dessa forma. Cara, são devaneios que a gente pode ter. Eu vou tentar fazer um pouquinho melhor essa questão desses balõezinhos de diálogo aqui. E aí, enfim, daqui a pouco eu volto. Bom, eu extraí o O aqui e aí eu transformei essa parte aqui num balão de diálogo, né? Como você pode ver, uma coisa um pouquinho mais curvada, uma coisa mais interessante. Então a gente teria algo nesse sentido aqui. O que eu gosto, tá? O que eu acho interessante porque fica algo um pouco subjetivo, né? Não fica algo tão objetivo assim. E querendo ou não, pô, Davi, esses balõezinhos de diálogo são algo, sabe, maçante, algo que já tá bem presente nos bagulhos de podcast e tal, que não sei o quê. Sim, beleza, assim como o microfone. Só que o microfone aqui ele tá muito evidente, né? Inclusive você primeiro vê o microfone e depois você vê o Podpah. Aqui nesse caso a gente teria esse O com esses balõezinhos de diálogo e até lembrando bem assim de forma longínqua, né? A questão da bandeira de São Paulo, né? Aquele símbolo da bandeira de São Paulo. E a gente teria isso daqui meio que subjetivo. A gente não teria algo tão gritante assim quanto esse daqui, né? Na minha visão, como eu sempre falo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar esse O daqui e vou trazer esse outro O para cá. Agora, nas aplicações, a gente pode, como eu disse, transformar isso aqui em algo assim, né? Horizontal. A gente pode transformar em algo assim, na vertical. Então, vamos alinhar essa questão aqui do podcast, né? Onde a gente encaixaria esse podcast escrito. Então eu vou escrever aqui, ó, podcast, e a gente teria algo... Eu vou pegar uma Montserrat da vida, porque ela é um pouco mais extensa também, né? Cara, eu tô curtindo, não sei você, inclusive já comenta aí embaixo o que você tá achando, antes mesmo das aplicações, tá? Aí aqui, ó, até remetendo um pouco do logo anterior, que tem aquelas linhas, a gente pode fazer umas linhas dessa forma aqui, trazendo a questão do Podpah antigo, né? E aí, se a gente quisesse trabalhar somente com o ícone, a gente teria um ícone assim, que é um ícone bem massa, tá? Um ícone, pô, achei da hora. Beleza, eu gostei. Achei interessante, numa aplicação reduzida, isso aqui, esse O se comporta bem, ele não deixa, né, de parecer um O, ele fica interessante, então acho que vai se comportar legal. Eu vou abrir aqui um outro documento, que aí a gente começa realmente a colocar as cores, organizar certinho, como você já viu em outros refazendo IDV. Eu vou criar aqui algumas pranchetas, e aí eu vou colocando aqui. Eu vou adicionar uma cor, né, complementar ao amarelo, ao preto e o branco. Talvez eu adicione um azul, que é bem legal com amarelo, alguma coisa nesse sentido, um azul escuro, sabe? Um azul mais carregado, até para ir ao encontro dessa identidade visual do Podpah, que é uma coisa um pouco mais presente, um pouco mais de quebrada e tal, que não sei o que. Não que eles não abranjam outros segmentos, outros públicos, mas ainda assim a raiz dos caras é essa, né? Não tem jeito. Então aqui eu vou colocar outras camadas pra gente trabalhar. Aqui eu vou colocar aqui, beleza. Aqui já tem 4. Eu não tinha ajustado o kerning ainda. Então vamos fazer o seguinte, eu vou voltar aqui, ó, e vou dar uma ajustadinha nesse kerning, tá? Porque aqui você pode ver que entre o O e o D tem um espaço um pouco maior do que entre o P e o A. Enfim, eu vou dar uma ajustada de leve, tá? Bem de leve mesmo. Então a gente traz um pouquinho pro lado, aqui a gente traz um pouquinho pro lado. E esse H também, a gente deixa assim, beleza. Já melhorou, já deu uma melhorada já. Então vamos lá, branco aqui no caso, show de bola. Então a gente já tem as 3 aplicações. Eu vou abrir o Colors, e aí a gente vai pegar um azul, que eu acho que é um azul massa, mano. Acho que é um azul da hora. Não sei se eu vou achar ele, mas vira e mexe ele aparece aqui pra mim. Inclusive recomendo bastante o Colors, é um programa muito massa. Esse preto aqui, ó, Rich Black. Esse Rich Black eu acho massa, porque esse preto 100% que a gente tá usando aqui, ele não seria tão interessante assim, ele ficaria muito carregado. Deixa eu ver. Esse Rich Black. Essa cor aqui, ó, cara, é tipo um off-white, tá ligado? Olha isso nessa aplicação aqui. Na moral, a gente pode ter essa cor aqui também, até bloqueei ela aqui. Linda demais da conta. Eita, um amarelinho ali. Esse amarelinho também é bala, tá? Amber. Acho que é até melhor que esse daqui que a gente tem. Ok, temos 3 cores já. Eu preciso de um azul, cara. Porra, esse azul digital aqui tá da hora, hein? Deixa eu ver os shades dele. Esse Oxford Blue. Ô, louco. Não, pera lá. Vamos ver aqui o negócio rapidinho. Aqui. Então, essa é a paleta de cor do novo Podpah. Alô, Igão. Alô, Mítico. Essa aqui é a nova paleta de cor de vocês, tá? E aí, obviamente, que a gente encaixaria o branco e o preto, né? Tanto o branco 100% quanto o preto 100%, que é muito importante ter em toda identidade visual. Vamos lá. Vamos começar a aplicar aqui. E aí, você vai ver depois, no final, como ficaram as aplicações.
Finalizamos as variações aqui, e aí eu até adicionei aqui embaixo o podcast, para a gente ter aqui a questão, né, original da aplicação. Aí aqui a gente fez algumas variações, né, tipo esse cinza escuro no amarelo, preto com amarelo, branco com esse cinza escuro, branco não, né, esse off-white. Aí eu coloquei também esse azul. E aí depois a gente fez preto 100%, branco 100%, azul, branco 100% e esse cinza escuro com esse branco 100% também. Aí essas variações, né, de aplicação, essa mais vertical aqui e depois somente o ícone nas cores também variadas. Agora vai chegar a hora das aplicações de fato, né, tipo comunicado de agenda, mockup, essas coisas, e você vai acompanhar tudo acelerado. Então se liga aí. Agora que a gente já criou toda a parte do logo, a gente colocou nos mockups, a gente já aplicou, fez as variações, você vai acompanhar o resultado final dessas aplicações todas para você ver como que a marca, né, a nova identidade visual, o novo logo do Podpah, criado por mim, né, um conceito, ele vai se comportar no dia a dia, nas aplicações de agenda, parcerias, etc. Beleza? Então, ó, faz o seguinte, se você gostou, deixa o like, não se esqueça, por gentileza. E agora eu vou pedir uma coisa nova, compartilha com alguém, fala assim, ô, se liga aí nesse novo logo do Podpah, o que você achou? Abre para debate, porque conversar é muito bom, ainda mais conversar sobre design, conversar sobre criação, e você também pode refazer, tipo, pô, Davi, esse seu novo logo me deu um insight, eu fui lá e refiz também para treinar algumas coisas, enfim, fica à vontade, demorou? Então não se esqueça também de se inscrever no canal, porque isso é muito importante, e a gente se vê no próximo. Valeu, falou e até mais!